aquele nó na garganta, a ponta de angústia no peito, nos ensinaram que o amor fere, que a intensidade de um sentimento se mede pelo medo da perda, que amar é sinônimo de agarrar, de depender. Contudo, Jung nos legou uma verdade que poucos ousam encarar. O apego não veste a roupagem do amor, mas sim a máscara do medo. Quando nos agarramos a alguém, a razão não reside unicamente na afeição. No âmago, reside a sensação de incompletude sem aquela presença. A vida parece perder o brilho, o valor pessoal se esvai na ausência da validação alheia, e um temor de fragmentação nos assola. Mas a verdade ecoa. Isso não é amor, é dependência emocional. O amor autêntico expande, não aprisiona. Compartilha na liberdade, não no vazio. Escolhe a companhia, não a necessidade de se sentir inteiro. A confusão entre amor e apego reside em vivências passadas, onde o medo de perder sobrepujou o desejo de compartilhar. E aqui reside a questão crucial. Você ama essa pessoa ou apenas teme a solidão? O apego transcende a simples necessidade de ter alguém por perto. É a sensação de perder uma parte de si, na ausência dessa pessoa. A justificativa surge fácil, adornada pela intensidade do suposto amor, pela incapacidade de imaginar a vida sem o outro. Contudo, a raiz do problema não reside no amar, mas na crença de que o amor se extingue na ausência. Se a fonte do amor reside no outro e não em você, a prisão do vínculo se instala. Se a validação externa se torna o alicerce do seu valor, a felicidade dança conforme a melodia alheia. Se a estabilidade emocional depende de uma única presença, essa pessoa se torna uma âncora, e você, dependente da sua firmeza. E aqui reside a verdade mais árdua. Quando o apego assume o leme, o medo dita o curso da relação. Medo da mudança, do afastamento, da perda do afeto, da ausência futura. Isso não é amor. É o pavor da perda. O amor soma, o apego agarra. A distinção é clara. O amor liberta a essência, o apego aprisiona na insuficiência. O amor flui, o apego retém. O amor é liberdade, o apego, posse. O amor complementa, o apego, dependência. Se a ausência de alguém o desmorona, não é amor, mas um alerta. Sua felicidade foi depositada em mãos alheias. O desapego se torna, então, um farol. Não para afastar a pessoa, mas para resgatar o elo mais vital, o encontro consigo mesmo. A dependência emocional cede o controle do seu bem-estar. A presença alheia traz alegria, a ausência, o abismo. E no fundo, a insalubridade dessa dinâmica ecoa Jung sentenciava: o amor não precisa possuir, apenas compreender. Amar a partir da conexão, e não da carência, dissipa a necessidade de controle. Compreender que a felicidade reside em si, liberta das amarras. Perceber a infinitude do amor extingue o temor da escassez. O amor verdadeiro não se veste de medo, ansiedade ou angústia diante da perda. O amor autêntico é liberdade, conquistada ao romper as correntes do apego, ao soltar sem receios, ao entender que desapegar não é perder, mas reconquistar a paz interior. Emerge a questão crucial: como soltar sem a sensação de perda? Como deixar ir sem o vazio? Essa é a jornada que se descortina. Desapegar-se não é renunciar ao amor, mas resgatar a própria identidade. Soltar alguém não é perder, mas libertar-se. Soltar. Uma das provações mais árduas da existência. Desde tenra idade, fomos imersos na crença de que o amor eterno é o único amor verdadeiro, que a importância de alguém exige esforços incessantes para mantê-lo por perto. Fomos condicionados a equiparar desapego a fracasso, a perda. Mas a verdade, sussurrada por poucos, ecoa. Soltar alguém não é perder, mas libertar-se da ilusão de que a felicidade reside na presença alheia. O amor não deveria ser cárcere. Não deveria semear o medo constante da mudança, do afastamento, da partida. Quando o medo assume o controle, o amor se transmuta em fardo, eclipsando sua natureza de dádiva.
Jung afirmava que nada exerce influência psicológica mais poderosa sobre o ambiente do que a vida não vivida de um pai. Essa sentença ressoa em todas as relações. Sacrificar a essência em nome da companhia, abandonar facetas do ser para sustentar um vínculo, permanecer onde a felicidade se esvai por receio de soltar, é renunciar à própria vida, a perda mais dolorosa. O medo de soltar não é amor, é dependência. Se a ideia de deixar alguém ir o aterroriza, questione: o que o aprisiona é amor ou o medo da solidão? Por vezes, acreditamos que a intensidade do amor nos impede de soltar, mas mergulhando nas profundezas dessa emoção, descobrimos o medo como grilhão. Medo de não encontrar outra conexão, de enfrentar o próprio eu sem a distração da relação, de ver o vazio interior se expandir. Mas a ironia reside aqui. O vazio preexistia àquela pessoa. Sua presença apenas o disfarçou, sob a ilusão de um preenchimento amoroso. A verdade é que ninguém pode sanar uma ferida que só você pode curar. Soltar alguém não minimiza sua importância, não apaga as vivências compartilhadas, não nega a existência do amor. Significa priorizar sua paz, escolher sua energia em vez do desgaste por alguém ausente, seguir adiante em vez de se aprisionar ao passado. Soltar não é deixar de amar, é cessar o sofrimento. Muitos associam o desapego à frieza, ao corte de laços, ao apagamento da história. Mas o desapego autêntico não é desamor. É possível soltar alguém e ainda valorizar seu significado. Deixar ir sem ressentimento, seguir em frente sem apagar o passado, mas sem nele se fixar. A distinção entre soltar com amor e soltar com sofrimento reside na interpretação da despedida. Se o desapego é visto como perda, a dor dilacera, mas se encarado como um ato de amor próprio, como a chance de recuperar espaço, energia e liberdade, então soltar se torna porta aberta, não fim. A experiência de manter uma relação a qualquer custo revela: quanto mais se agarra, mais se sofre. Quanto mais se tenta reter quem anseia partir, maior o desgaste. Quanto mais se luta por algo quebrado, mais profunda a frustração. O apego sufoca, não fortalece. O amor verdadeiro não se impõe. A conexão genuína se sustenta na escolha, não no medo. Quem deseja sua presença estará presente, sem a necessidade de súplicas. Agarrar-se a quem já se ausentou emocionalmente é acorrentar-se a uma ilusão, aprisionar-se à memória do que foi, do que poderia ter sido, de uma versão talvez extinta. Quanto tempo mais você se apegará ao que se foi? Quanta energia mais será despendida em quem seguiu adiante? Soltar é reaver seu poder. Na libertação, percebe-se que a única presença indispensável é a sua. Não que os outros não importem, mas o amor próprio alicerça toda relação saudável. A carência não é solo fértil para o amor. A vida compartilhada exige pertencimento a si. Vínculos fortes repelem o medo da perda. Soltar não é perder, mas reaver espaço, reencontrar-se, abrir-se ao novo, confiar no fluxo da vida. Agora que a libertação do apego se revela como ganho e a cura como abertura, surge a questão: como sanar sem fechar o coração diante da perda? O sofrimento é um visitante inevitável. A sensação é de fragmentação interna, de um desmoronamento da identidade atrelada à ausência. E aqui reside o erro crucial: aprisionar-se à dor, reviver o passado incessantemente, ou erguer muralhas de frieza para evitar futuras feridas. Jung nos ensinou uma verdade fundamental: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Ignorar a dor na tentativa de curar apenas a empurra para as profundezas, de onde ressurgirá disfarçada de medo, desconfiança ou insegurança. Sanar não é esquecer, não é reprimir, mas aprender a sentir, sem se afogar na dor. A chave reside em permitir-se vivenciar o processo,
sem receio do que ele possa despertar. A sociedade nos impõe a superação rápida da dor, o mantra de que o tempo cura tudo, a exigência de força, a ilusão de que seguir em frente é mera distração. Mas evitar não é curar. A dor não processada se instala, metamorfoseando-se em ressentimento, em medo de confiar, em muros erguidos entre você e o amor. Conhecemos aqueles que, após um revés amoroso, proferem sentenças como: nunca mais amarei, não confio em ninguém. O amor só traz sofrimento, corações fechados, não curados, em uma tentativa vã de evitar a vulnerabilidade. Em vez de aprendizado, a proteção constante impede qualquer conexão genuína, aprisionando no medo de novas feridas. Qual o sentido de se proteger do amor, se nesse processo a própria vivência do amor é negada? A cura autêntica exige atravessar a dor, permitir-se a tristeza, a raiva, a saudade, aceitar a naturalidade da falta de quem foi importante, deixar cada emoção seguir seu curso, sem bloqueios. A dor aceita se dissolve, a reprimida se torna fardo. Não tema sentir, não se castigue pela tristeza, não se prive do luto pela decisão de soltar. A cura genuína floresce na permissão de sentir, sem se agarrar ao sofrimento. Sanar não é fechar o coração. Muitos acreditam que a proteção contra a dor reside no isolamento emocional, na decisão de não confiar, na construção de muralhas. Mas a proteção excessiva não fortalece, apenas isola. Se a dor do passado o feriu, não decrete o futuro. Cada encontro é uma experiência singular, cada conexão, um novo aprendizado, cada história, única. Fechar-se é negar a si mesmo a chance do melhor. Não permita que uma experiência negativa defina sua capacidade de amar, que o medo decida por você, que a dor passada se torne um motivo para não abrir o coração ao futuro. Sanar não é apenas deixar a dor ir, é aprender a confiar novamente. Aqui reside a confusão. Desapegar-se não é tornar-se frio, indiferente e distante. Não é cortar emoções pela raiz, convencer-se da própria indiferença. Desapego não é desconexão. É aprender a vivenciar emoções sem nelas se aprisionar. Não é esquecer o passado, mas aprender com ele sem ressentimento. Não é cessar o amor, mas entender que ele nunca foi posse. Jung ensinava que a chave para a liberdade emocional é integrar a experiência sem se agarrar a ela, agradecer o que foi sem revivê-lo, aprender sem temer a repetição, abrir espaço ao novo sem o peso do velho. Isso é curar. Não fugir do amor, mas vivê-lo de forma saudável. Não endurecer, mas sentir sem depender. Não esquecer quem se amou, mas soltá-lo com gratidão, não dor. O amor não é o problema, mas a interpretação que lhe demos. Se vivido na carência, torna-se sinônimo de sofrimento. Se no apego a ausência se traduz em nulidade. Se usado para preencher vazios, a perda fragmenta. Mas aprender a amar sem medo, sem dependência, sem posse, revela a origem interna do amor. E essa compreensão extingue o temor de soltar. Agora que a libertação do apego se revela como ganho, e a cura como abertura, resta a transformação do sofrimento em crescimento. Soltar e curar não devem esvaziar, mas fortalecer, conscientizar, completar. A dor da perda pode ser ferida aberta, dúvida constante, reviver incessante de lembranças, mas a dor só destrói quando impede o crescimento. Jung sentenciava: sem dor não há consciência. As experiências mais dolorosas não visam a destruição, mas a revelação do que se evitava ver, a saída da zona de conforto, a ascensão a um nível superior de consciência, o aprendizado sobre si. Muitos se aprisionam na dor, revivendo-a, justificando a desconfiança, identificando-se com o sofrimento. Mas a escolha reside em permitir que a dor consuma, ou a use como combustível para a transformação. Cada vivência, cada perda, cada desilusão, deixa um legado. Talvez a independência emocional, a descoberta da ausência de limites, a percepção de contentamento com menos do que se merece,
A dor revela o que se evitava ver. Questionar o porquê comigo transforma-se em o que posso aprender com isso. A dor deixa de ser punição e se torna ferramenta. A insegurança se transmuta em autoconfiança sólida. A perda de rumo em reconexão com os desejos genuínos. A doação excessiva em aprendizado de limites saudáveis. Cada cicatriz é um lembrete de superação. A distinção entre o aprisionamento no passado e a evolução reside no uso da experiência. Soltar não enfraquece, fortalece. Muitos associam o soltar à perda de uma parte de si, mas a verdade é que na libertação reside o reencontro. Soltar não é esquecer, mas seguir adiante sem as correntes do passado. A transformação genuína ocorre quando a dor não petrifica, mas amadurece. Não fecha ao amor, mas ensina a amar sem medo. Não cessa a confiança, mas refina o discernimento. Não gera ressentimento, mas gratidão pelo vivido. A vida não se trata de evitar a dor, mas de aprender com ela, de transformá-la em força. Se o desapego se revela mais árduo do que se imaginava, lembre-se, não há perda, mas evolução. Não há abandono de si, mas descoberta de uma versão mais forte. Não há renúncia ao amor, mas aprendizado de uma vivência mais saudável. Não há condenação à repetição, mas aquisição de sabedoria para romper padrões. A questão crucial reside em como usar essa experiência para crescer. A história vivida é imutável, mas a história a ser escrita depende unicamente de você. E aqui reside o passo mais importante: seguir adiante com plenitude, sem medo, sem correntes. Desapegar-se não é apenas soltar uma relação, mas a ilusão da necessidade alheia para a completude. É o retorno a si, a recuperação da energia, o aprendizado da liberdade em vez da dependência. Contudo, muitos, mesmo após a partida, permanecem acorrentados ao passado, revivendo lembranças, nutrindo secretas esperanças de retorno, agarrando-se ao e se, transformando o desapego em silenciosa espera. A verdade ecoa. O avanço é impossível com o olhar fixo no retrovisor. O novo não se edifica sobre o velho aprisionamento. A liberdade se esvai sob as correntes do apego. Imagine a libertação, verbal, mas a prisão mental, a revisitação noturna de conversas, o nó no estômago ao som de canções, a comparação incessante de novos encontros com o fantasma do passado. A aparência de soltura mascara a prisão mental, onde o passado ainda dita o presente. E a sutileza dessa armadilha reside na inconsciência da própria acorrentação. A ilusão de bem-estar, a crença na cura temporal, a esperança vã de cessar o sofrimento. Mas questione: a soltura é real ou apenas uma resignação à lembrança? Se a ausência evoca um vazio, lembre-se, ele preexistia. A presença alheia apenas o disfarçou, sob a falsa crença de um preenchimento amoroso. A perda sentida é a da ilusão de completude externa. Ninguém pode preencher o vazio que reside em si. A solução não é a busca de um novo preenchedor, mas a descoberta e o resgate da parte negligenciada do próprio ser. A repetição do ciclo de dependência se instala na ausência dessa cura interna. A felicidade depositada em outrem é passível de perda. A verdadeira cura reside na relação consigo mesmo. Imagine despertar na certeza de que a paz interior não se ancora em fatores externos. Imagine amar sem o medo da perda, pois a posse é substituída pela compreensão da autonomia do amor. Imagine a liberdade genuína, não na ausência de laços, mas na origem da plenitude, não da necessidade. Isso é seguir adiante de verdade. Não apagar memórias, não endurecer o coração, não fingir indiferença, mas aprender que o amor não se mede pela dor da partida, que o valor pessoal não oscila com a presença ou ausência alheia, que o poder reside em si. A vida prossegue com ou sem essas pessoas. A questão é, você a acompanha? Há quem se demore na contemplação do passado, aprisionado em histórias findas, ansiando por respostas silenciosas, nostálgico de uma perfeição ilusória. Enquanto isso, a vida avança.
Cada dia ancorado no passado é um presente perdido. Cada apego a quem partiu fecha portas ao futuro. Cada crença na felicidade dependente rouba a chance da autodescoberta. Quanto tempo mais a energia será despendida no que não existe mais? Quanto mais o apego o manterá refém de uma história concluída? Quanto mais a verdadeira liberdade será adiada? A decisão de seguir adiante desencadeia uma transformação interna. A necessidade de retorno cede lugar à construção do novo. O amor perdido se reencontra em si. A vida não subtrai, mas revela a autossuficiência. A verdadeira libertação reside na compreensão da completude inerente, na cessação da busca externa por preenchimento, na percepção de que o amor é presença não posse e escolha não necessidade. Nesse instante, o apego se desfaz em liberdade, a prisão do passado se rompe, e a vida, enfim, começa a ser vivida plenamente. Então pergunto: você está pronto para cessar o olhar para trás e avançar sem receios? Pois nessa compreensão não há retorno. A jornada segue adiante, mas desta vez sem as correntes do apego. Se esta mensagem ressoou em sua jornada, se sente que pode iluminar o caminho de outros, compartilhe este despertar. Sua interação é a bússola que guia estas reflexões a mais corações em busca de liberdade interior. Na próxima encruzilhada, quando o passado tentar acorrentá-lo, lembre-se: a verdadeira força reside em soltar, em permitir que o novo floresça no terreno fértil do presente. Agradeço sua companhia nesta exploração da alma, sua coragem em desvencilhar-se das ilusões do apego. Que a liberdade recém-descoberta ilumine seus passos. Nos encontraremos em breve, em mais uma jornada rumo à autenticidade e à plenitude. Lembre-se, o desapego não é o fim do amor, mas o início de um amor mais genuíno, que floresce na liberdade interior. Até breve.